Neuroplasticidade e Yoga Nidra. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar e fortalecer conexões neurais. O que são conexões neurais? São basicamente o trabalho das suas sinapses, né? Sinapses, os seus neurônios trabalhando ali, se conectando, grudando assim, sabe? Eu tenho um vídeo no PC que fala sobre isso. Eu acho que deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui, né? É a sinapse, a conexão dos seus neurônios aqui, né? Dos coisinhos dos neurônios, né? É um assunto bem denso, cara. Esse aqui é muito denso, esse assunto, cara. Eu quebrei a cabeça pra estudar isso aqui, hein? E é meio desnecessário, sinceramente. Meio desnecessário, mas é muito legal saber. Muito legal saber. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, da série da Wendy Suzuki, né? Da série da Wendy Suzuki. O Wendy Suzuki eu já falei pra vocês, né? É uma professora de psicologia da Universidade de Nova York, se não me engano. Psicologia e neurociência. Né? Pesquisem, Wendy Suzuki, né? Com um W. Wendy com um W. Suzuki. É neurocientista. Mas ela tem 2 livros, né? Eu estudei os 2 livros delas e vou fazer um resumo aqui no canal. Uma série de vídeos gigantesca, assim, dos conteúdos dela de neurociência e psicologia, ok? Mas olha aqui, ó, a sinapse, né? Aqui você tem mitocôndria, que ela produz energia. Aqui são os terminais, onde vem o sinal dos neurônios, né? Para esse neurônio. Né? A sináptica que vem, vesicle, a vesícula sináptica, onde carrega neurotransmissores. Os neurotransmissores aqui, synaptic cleft, eu não sei, não lembro que agora é synaptic cleft. Dendritos, receptor, ion channel, receptor de íon, né? Canal de íon receptor, onde ele recebe os neurotransmissores. Então, neurotransmissores são vários neurotransmissores, tá? Tem a dopamina, a serotonina, o GABA, por exemplo. A gente falou aqui do GABA, né, por exemplo, que dá aquela questão de relaxamento pro corpo. É muito interessante isso, ok? E olha que os neurônios, isso seriam suas conexões neurais que eu falei agora no vídeo para vocês, ok? Isso aqui é do canal Simple Psychology Official. Psicologia Simples Oficial, né? Canal oficial de Psicologia Simples, basicamente. Lá do Instagram. Acompanhe ele, vale muito a pena. E aqui os neurônios, né? Neuron, the dendrite, the cell body, the nucleus, the myelin sheath, como assim? Né? A barra de mielina, o axon terminals, terminais axônio. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, especificamente sobre isso, tá? Não se preocupe agora, não vou explicar isso pra vocês, que é muito denso, cara, muito denso. Aqui os neurônios, ó. As conexões entre os neurônios aqui, ó. Isso aqui é os axônios, né? Isso aqui é grey matter versus white matter, né? A massa cinzenta e a massa cinza. Massa branca, perdão, do cérebro, né? Vou fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Mas isso aqui seriam suas conexões neurais. Quanto mais fortes ficam essas conexões neurais, ó, aqui, ó. Ó que bonito. Quanto mais fortes ficam esses neurotransmissores aqui, né? Mais você fortalece esse caminho, né? Os neurônios aqui se conectando. Né? Isso vai gerando mais neurônios no cérebro, vai gerando mais vasos sanguíneos, onde pode correr sinais, comunicação fica mais rápida, né? Você consegue acumular mais conhecimento também, esse tipo de coisa, sabe? E cuidar do seu cérebro, né? E isso que faz a neuroplasticidade, né? A capacidade do seu cérebro se adaptar a isso. E o que seria isso exatamente? Pense, por exemplo, cara, numa... Aqui, ó, uma estrada reta, assim, sabe? Vou mostrar aqui, ó, estrada reta, assim. Finge como minhas mãos aqui são uma estrada, né? Uma estrada reta. Começa daqui, vai até aqui, por exemplo. Né? Você até pode ter uma estrada numa cidade, por exemplo. Imagina que a sua conexão neural é uma estrada de uma cidade, beleza? Uma estrada. E daí, imagina uma estrada. O que é melhor, uma estrada de pedras, cheia de buracos, ou aquela estrada que acabou de ser asfaltada, né? Tá pintadinha, tudo direitinho, tudo maravilhoso, sem buracos, né? Essa estrada bonitinha, ela seria uma forte conexão sináptica no nosso cérebro, digamos assim, ok? Uma forte conexão neural. E a rua cheia de buracos, com faixa não pintada, né? Ali tudo estragado, sabe? O asfalto, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Seria um caminho neural não muito consolidado, ok? Seria uma casa de barro, por exemplo. Uma casa de palha, igual dos porquinhos, dos 3 porquinhos. E a casa de tijolo seria uma boa conexão neural, né? E o que seria isso? Essa conexão neural, ela forma seus hábitos, forma tudo, forma você, forma seu eu, nosso eu, né? E isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso, é um tema muito grande para estudar, tem pessoas que levam a vida inteira estudando isso, né? Tem vários livros de neurocientistas aí que estudam sobre isso, né? É muito interessante esse assunto, cara, é muito foda mesmo. Todo mundo deveria estudar isso aqui, cara, todo mundo deveria estudar, sinceramente. Tem um ser humano que não se beneficie de saber disso aqui. Não existe, não existe, sinceramente, ok?
Então seria isso, essa estrada, né? E o que seria essa estrada? São seus hábitos, são suas crenças, né? Imagine, por exemplo, né? Você quer treinar, né? Hoje pra mim é automático treinar. Eu todo dia eu preciso treinar, senão eu passo mal. Sinceramente. Eu fico tenso. Eu preciso treinar, eu preciso treinar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Foi um caminho neural no meu cérebro, né? Que, principalmente no hipocampo, lembra o nome, eu esqueci o nome da região envolvida em hábitos, esqueci o nome agora da região, mas tem outra região envolvida em hábitos. Tem a parte do córtex pré-frontal, que é a parte de trás da nossa cabeça, né? Que são divididas em várias áreas aqui, igual eu mostrei pra vocês anteriormente ali. Ok? Essas áreas são fortalecidas nos hábitos, né? E você vai construindo a estrada. Quanto menos eu faço exercício físico, nos dias seguidos, em dias seguidos, né? E para levar um hábito, para você construir um hábito, né? A ciência mostra que leva de um dia, dependendo. Eu levei um dia, literalmente. Eu levei um dia para começar do nada a estudar 4, 6 horas por dia. Porque comecei a estudar história, né? Eu gostava muito de história. Então, eu encontrei algo que me chamava demais. Então, por isso que eu consolidei esse hábito praticamente em 1, 2 dias, assim. Eu comecei a estudar igual louco. História, sabe? Porque eu amei isso, sinceramente. Treinar, eu comecei a treinar, comecei a correr, né? Eu acho que levou uma semana pra mim construir esse hábito. Uma semana ou menos. Pra mim construir o hábito de correr e depois começar a treinar calistenia em casa. Eu não fazia nada de exercício, era sedentário, bem sedentário, sabe? Mas eu já estudava. Enfim, porque eu sou uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa extremamente emocional também, sabe? Talvez seja por isso também um dos fatores que eu tenho essa questão. Eu vi muita motivação nos hábitos que eu tinha, né? Eu comecei a estudar na internet, né, com Wesley Lugar e o Pedro Calabres sobre exercício físico, saúde e alimentação. E praticamente quase de uma semana para outra eu virei outra pessoa. E até hoje eu sou assim. Esses caminhos neurais, né, fortaleceram muito rápido no meu cérebro, né? E hoje eu faço estudo sem dificuldade, eu treino sem dificuldade, porque esse caminho neural na minha cabeça já fortaleceu. Isso é neuroplasticidade. Meu cérebro, que antes, 17 anos da minha vida, eu fiquei sedentário. Agora, em poucas semanas, eu me acostumei a fazer exercício físico todo dia, pelo menos 1 hora. Isso é neuroplasticidade, né? Algumas pessoas, como eu falei, algumas pessoas demoram mais para construir um hábito, outras menos, né? Tem pessoas que pode levar mais 1 ano, 6 meses, assim, dependendo do hábito, né? Enfim, é complicado, né? Quanto mais hábitos você tenta colocar na sua vida, e quanto mais difíceis esses hábitos são, aí é mais difícil para você manter. Por exemplo, eu tenho uma alta carga de matérias aqui para estudar, por exemplo, né? Eu gosto muito de estudar várias coisas, várias coisas. História, filosofia, psicologia, neurociência, educação física. Eu gosto de estudar marketing. Na verdade, marketing eu menos gosto de estudar. Mas vale a pena também, é legal às vezes. É legal você sentir que você está sendo mais inteligente estudando as coisas. E como é muita coisa para estudar, é muita obrigação no dia. Eu tento fazer o que dá, entendeu? Tem que treinar ainda. E é complicado, tem que trabalhar também. Trabalhar, eu tô trabalhando. Digamos assim, tô trabalhando aqui, eu não ganho nada pra fazer produzir conteúdo no YouTube, né? Futuramente eu vou ganhar, eu acredito, né? Mas é um trabalho que eu tô fazendo aqui pra vocês também, né? Eu trabalho como professor de música também, eu também trabalho também, entendeu? Trabalhar não é tão fácil assim. Vou ouvir, eu tenho que pensar no conteúdo, eu tenho que planejar a aula, eu tenho que pensar numa boa analogia pra vocês entenderem como essa estrada, entendeu? Eu tenho que certificar de que eu não errei as datas, os conteúdos da descrição das aulas, né, tanto do meu professor quanto da minha. É muito complicado, cara. Sabe? Cansa. Não me dá muito tesão fazer isso. O maior tesão é ver a aula pronta lá no YouTube, recebendo likes e comentários maravilhosos. Parabéns, eu gostei dessa aula. Maravilhosa, eu gostei. Né? Isso é o melhor de tudo, mas para chegar nisso, eu preciso trabalhar demais. Preciso construir muito conteúdo, preciso estudar muito. Isso cansa, cara. Cansa mesmo. É gostoso, mas cansa. Cansa. Pra caramba. Então, dá um like, cara. Dá um like pra ajudar aí. Beleza? Essa é a neuroplasticidade. Capacidade do seu cérebro de mudar. Fortalecer conexões neurais. As conexões formam seus hábitos, as suas crenças, o seu eu, a sua identidade, a sua, a sua visão de mundo, etc. Né? Esse seria a neuroplasticidade, né? Principalmente a parte dos hábitos. As partes dos hábitos são a mais importantes de todas, né? Eu vou fazer vários vídeos importantes sobre hábitos, fazer um curso sobre hábitos também aqui no canal do YouTube, ou até um curso mais particular, de, assim, pago, né? Enfim, eu preciso ganhar também, pelo amor, cara. Pelo amor. Né? Vai ajudar bastante vocês, tenho certeza. Vai ser conteúdo top. Dica. Beleza? Neuroplasticidade. E aqui é um cérebro de uma criança, parece, né? Parece o cérebro de uma criança. O cérebro de uma criança tem mais plasticidade, né? Porque o cérebro está se formando mais rápido. Né? E é um cérebro vazio. Imagina uma caixa vazia. É mais fácil preencher uma caixa vazia, uma caixa cheia. Uma caixa vazia, óbvio. O cérebro de uma criança é uma caixa vazia. E é por isso que ela aprende as coisas muito fácil. Basicamente, ok?
né? Não é que criança é inteligente. Eu diria que não, sabe? Eu diria que criança é bem burra. A maioria das crianças, até os adultos. Tem crianças que crescem, adolescentes, adultos, idosos e continuam burras, como eu falei pra vocês. No vídeo. Em 2026, eu fiz um vídeo aqui no canal falando da questão de. Semana passada eu publiquei o vídeo, né? Em 2026, o que você esperar de 2026 pro canal? Aí eu falei dos dois tipos de burrice: a burrice cognitiva, né? E a burrice de metaconsciência, digamos assim. A burrice cognitiva todo mundo tem. É o que você não sabe o conhecimento, você não tem conhecimento do assunto. Eu não sei da astrologia, eu não sou especialista em biologia, eu não sei fazer camiseta, por exemplo. O que mais? Eu não sei mexer em After Effects, por exemplo, né? Ou fazer outra coisa. Tem um milhão de coisas que a gente não sabe fazer, cara. E a gente é burro nisso. Resta de aceitar, né? Ninguém vai ser. Como dizia Isaac Newton, né? O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Nós sabemos uma gotinha de nada. Quanto mais gotas nós temos, mais conhecimento nós temos. Isso é muito bom, maravilhoso. Ok? É, e essa questão, por que criança é burra, né? Porque criança não tem metaconsciência, que é uma das coisas mais importantes que tem, né? Eu vejo algumas frases ali, alguns autores titularem que a capacidade de inteligência não é só uma questão de resolução de problemas, né? É uma questão de metaconsciência. Você ter consciência sobre, digamos assim, sobre os seus próprios pensamentos, né? Por que eu penso isso, né? Como isso funciona, né? Esse tipo de coisa. Eu sou mais curiosa sobre o mundo. Será que eu estou errado nas minhas crenças? Será que eu acredito nessa coisa aqui, mas essa coisa não é o que eu deveria acreditar porque está errada por X, Y, Z? A maioria das pessoas não tem isso. Né? Uma criança não tem isso, ela não sabe o que é certo e errado. Ela não sabe que ela está cercada num ambiente de pais, por exemplo, que não faz exercício, que não dorme direito, né? Vive com o luz artificial à noite toda hora, sabe? Então, ela não tem consciência disso. Isso está me matando. Não, pais, eu não, meus pais, minha mãe, mamãe e papai, eu não posso fazer isso. Né? Isso faz mal para a saúde. A criança não tem isso, né? E provavelmente ela nunca vai aprender isso se ela não for atrás. Ou se ela não for exposta a outro ambiente que ensine isso para ela. Então, por isso ela é burra. Da mesma forma que a maioria das pessoas são, sabe? Essa questão de, de mais consciência e de conhecimento sobre o assunto, né? É um assunto muito denso, cara. Esse assunto muito denso, uma série de estudos na neurociência, psicologia, filosofia que falam sobre isso, né? Porque as pessoas, por exemplo, não fazem o que elas deveriam fazer, né? A maioria das pessoas, assim, né? Por essa questão, digamos assim, de burrice, mas porque os caminhos neurais dessas pessoas estão programados para agir de uma determinada maneira. Você pode reprogramar seu cérebro para você vai ser outra pessoa, melhor, né? Mas é muito difícil mesmo. Algumas pessoas são mais fáceis, como eu falei, construir hábitos, por exemplo. Algumas pessoas constroem muito rápido, hábitos muito rápidos, igual eu, por exemplo, menos de uma semana já comecei a treinar. E até hoje, né? Eu acho que eu não consigo lembrar um dia que eu não treinei. Não consigo lembrar um dia que eu não treinei. Sinceramente. Que eu não estudei também. Hoje eu sou apaixonado por estudar. Né? Isso me faz crescer demais. Né? Enfim, eu viajei demais aqui no meu vídeo, cara. Mas acho que você conseguiu entender, né? E eu, quando eu falo que as pessoas são burras, né? Não tô falando exatamente por maldade, mas é um fato, cara. É um fato, né? Que as pessoas são burras. Pra vocês verem. Se as pessoas não fossem burras, o mundo não teria tantos problemas como tem hoje, sabe? É, enfim, as pessoas seriam emocionalmente mais estáveis. Também é outra questão, né? As pessoas teriam hábitos melhores de vida, se elas não fossem tão boas. Agora você culpa, o ambiente faz você ficar burro, não é culpa sua. Você é. O mundo é assim, né? Você vai nascer assim, não se culpe, assim. Eu exagero isso, cara. Isso aí é outro tipo de. É mais burrice ainda, sabe? Você não admitir pra você mesmo que você está errado, você precisa mudar, né? Não é tão simples assim. Quanto mais você mudar o seu ambiente, mudar o seu entorno, tentar mudar o máximo possível as suas crenças também em relação a um determinado hábito, por exemplo, mais fácil vai ficar aquela mudança, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Um curso, na verdade, sobre isso. É um assunto longo, um assunto denso. Enfim, é isso daí, ok? Essa questão da neuroplasticidade que ocorre no seu cérebro quando você faz o Yoga Nidra. Estado hipnagógico, mais repetição de Sankalpa, né? No estado Theta, né? No estado Theta, a gente vai falar dos estados aqui, digamos, das ondas cerebrais, vamos falar sobre isso. O hipnagógico, né? O cérebro está mais plástico, ou seja, mais aberto a novas associações. Quando você repete uma intenção positiva, eu sou calmo, eu tenho força para mudar, você está literalmente reforçando sinapses ligadas a esse pensamento, né? E lembra-se, pensamentos geram ações, gente, né? Pensamentos geram sensações que geram ações, coisas assim, né? Acho que já vi essa frase, né?
Mas isso é real, cara. Isso é real mesmo, velho. Tem vários estudos que mostram sobre isso, não é papo de coach, não. Isso não é o suficiente. Você precisa agir em relação a isso também. Não é só pensar, vai dar tudo certo. Eu sou rico, eu sou maravilhoso, eu sou incrível, eu sou muito inteligente. Vai dar tudo certo. Não, isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Precisa mudar também. Precisa mudar. Né? Precisa mudar e agir sobre aquilo. Mas isso ajuda. Ajuda mesmo. Sabe? E tenha muito bem estruturado o seu córtex pré-frontal. Para você não ter, por exemplo, um nome, mas interpretações da realidade, digamos assim, né? Por exemplo, você vai começar a treinar, né? Você entra nesse estado hipnagógico do Yoga Nidra, que começa a falar pra você, eu sou forte, eu sou maravilhoso, eu consigo, eu treino todos os dias, enfim, eu estudo todos os dias sobre nutrição, exercício físico, eu sou uma pessoa maravilhosa, enfim, você repete isso, sendo que você não treina, não faz nada disso, né? Isso até pode funcionar, mas os resultados, eles vão vir e validar essas suas crenças, né? Mas para você tem que ter em mente que esses resultados demoram para vir. Né? Para treinar não é do dia para noite que você vai ficar com shape, né? Principalmente se você for uma pessoa obesa e, enfim, tiver vários problemas de saúde, vai ser mais difícil ainda. Mas tem como. Tem como. Enfim, tem isso em mente. Essa é uma ferramenta que ajuda, tá? É um cereja do bolo, digamos assim, sabe? Ou até mais que isso, sabe? É um assunto que eu preciso estudar também, porque envolve a questão de hipnose, né? Hipnose, não sei se vocês já estudaram sobre hipnose. Hipnose é um tema bem interessante para estudar. Bem interessante mesmo, né? Futuramente vou trazer conteúdo sobre isso também. É como se estivesse treinando um músculo mental em câmera lenta, mas de forma muito profunda, né? Esse é o estado hipnagógico, né? E você alcança no Yoga Nidra. Você descansa ali, deita, faz o protocolo de Yoga Nidra, né? O relaxamento, e fica mais suscetível a esse estado clássico do cérebro. Né? Isso é um bom momento para você aprender, por exemplo, uma coisa. Para você fazer algo, né? Até montar um hábito, por exemplo, treinar. Depois de fazer um Yoga Nidra, você vai treinar, por exemplo. É um bom modo, sabe? Só que não dependa disso, né? Não dependa para fazer as coisas só do Yoga Nidra. Eu preciso estudar, vou fazer Yoga Nidra. Eu preciso treinar, vou fazer Yoga Nidra. Eu preciso trabalhar, entrar um projeto, vou fazer Yoga Nidra. Não associe isso, né? Senão o cérebro vai criar associação, né? Por exemplo, se eu não faço Yoga Nidra, eu não consigo trabalhar, estudar, treinar, fazer tudo, ou fazer qualquer coisa que eu necessite para meu sucesso pessoal na minha vida, né? E minha estabilidade da vida, ok? Tenha isso em mente. Isso é uma ferramenta que ajuda, ok? Pirâmide de Robert Dilts. Como falei para vocês anteriormente, é da questão da burrice, né? Falei para vocês da questão da burrice. E porque a maioria das pessoas ficam presas nesses hábitos, né? E aqui está a pirâmide de Robert Dilts, né? Que pesquisem quem é Robert Dilts para vocês verem. Deixa eu pesquisar para vocês mostrarem para vocês aqui. Aqui está o grande Robert Dilts, galera. Ok? E tem a pirâmide dele, que eu mostrei para vocês ali anteriormente. Ok? Tem uns livros dele aqui, ó. Ele é vivo até hoje, tem 70 anos de idade, né? Príncipe o quê, cara? Crenças, ó. Caminho para a saúde e o bem-estar. Aprendizagem dinâmica. Aprendizagem dinâmica. Estratégia da genialidade, né? Estratégia da genialidade. Muito interessante. Como usar a programação neurolinguística para entender a genialidade de Freud, Da Vinci, Nikola Tesla, enfrentando audiência, recursos de PNL para apresentações, né? Aqui. Ferramentas para sonhadores. PNL, poder da palavra. La magia del cambio de crenças através da conversação. Né? A magia da mudança de crenças através da conversação, né? A PNL aqui. Enfim, são vários livros que ele fala sobre a questão, né? Essa questão de mudança de hábitos, a questão dessas coisas, né? Tem até a pirâmide dele, deixa eu ver se tem a pirâmide dele aqui, ó. Aqui, ó. Pirâmide dele, eu vou mostrar pra vocês aqui no documento, beleza? Então, esse cara, recomendo que você estude o conteúdo desse cara, vê as palestras dele na internet, ok? O que você achar em língua portuguesa, ajuda bastante, tá? Vamos lá? Deixa eu mudar aqui. Sim, tá bom, né? Sim, tá bom a câmera. A lanterna aqui, né? Enfim, a mudança de hábitos por Robert Dilts, né? Ele segue alguns parâmetros dessa pirâmide aqui. E essa pirâmide faz muito sentido, gente. Faz muito sentido. Eu pensei bastante sobre isso. E eu sempre fiquei durante minha vida pensando, o que me fez mudar, me fez fazer, me fez ser outra pessoa. Eu pensei nisso bastante na vida, sabe? E tudo bateu com isso. Tudo bateu com isso.
Isso aqui, né? Isso aqui não, esse aqui, cara. Tudo bateu com isso. Ok? Vamos lá. Environment. Ambiente. O ambiente, tá vendo aqui, ó, é o maior de todos, porque ele influencia muito na sua vida, né? Você vai ser um... Acreditar em Maomé, se você nascer, por exemplo, na Arábia. Você vai acreditar em vários deuses, por exemplo, talvez. Se você nascer na África, por exemplo, você vai acreditar que comer uma dieta de industrializada. Se você nascer nos Estados Unidos, por exemplo, você tiver pai que come industrializados, por exemplo, ultraprocessados todos os dias, você vai pensar que isso não faz mal, que isso é o normal da vida, sabe? Porque o seu ambiente te leva a acreditar nisso, né? Você nasceu cristão provavelmente porque você nasceu no Brasil, né? Se você nascesse numa tribo indígena, você acreditaria em coisas sobrenaturais, talvez, né? E acharia estranho pessoas que usam roupas, muitas roupas, né? E que se maquiam todos no celular, por exemplo. Você acharia estranho, porque o seu ambiente, você cresceu num ambiente assim, ok? Então faz muito sentido isso daqui, dessa questão do Robert Dills que ele falou, ok? Behavior, comportamento. O que você faz, né? Por exemplo, né? Tem a questão de treinar, né? Você cresce num ambiente e você não treina. Mas aí você começa a mudar de ambiente. Um caso, por exemplo, foi a internet. Né? Comecei a mudar de ambiente na internet. Comecei a acompanhar a gente na área de saúde. E eu resolvi colocar o comportamento de treinar, por exemplo, né? Aí vem as skills, as habilidades. Você vai ganhar as skills, habilidades, quanto mais você fazer um comportamento, geralmente. Né? Não fazer do mesmo jeito, claro, porque senão vai mudar provavelmente. Ok? As suas habilidades, você vai treinar, você vai estudar sobre treino, você vai estudar sobre execução de séries, você vai estudar sobre como a alimentação interfere no treino. Isso vai gerando comportamentos, habilidades, né? Crenças, valores, né? Meus valores. Eu não sou uma pessoa que gosta de treinar porque isso é bom para a saúde, né? Minhas crenças, né? Treinar é excelente para a saúde, todo mundo deveria treinar. É uma crença que eu tenho hoje, né? E que a ciência corrobora isso também, claro. Né? Identidade. Eu sou uma pessoa que treina, sou uma pessoa forte, maravilhosa, sou uma pessoa que consegue manter hábitos difíceis, como treinar, por exemplo, mesmo cansado, sabe? Esse tipo de coisa. E a missão. Que é a missão, né? Qual é o seu propósito de vida? Por exemplo, meu propósito de vida, como eu já falei aqui no canal talvez, é ajudar pessoas. Através de estudar muitas coisas, estudar de verdade bastante, e ajudar pessoas com que eu estudo, dando aulas aqui na internet, né? Resumidamente é isso, sabe? Ajudar os outros com que eu estudo. E ser uma pessoa melhor cada dia que se passa em todas as áreas da vida. Essa é meu propósito de vida, sabe? Que deveria, eu acredito que seja o de todo mundo, talvez. Talvez seria melhor. Eu acho que seria melhor, talvez. Mas tem gente que fala, por exemplo, e eu fiz umas perguntas dessas para uma pessoa famosa na internet, né? Aí elas falaram, depende do propósito de vida da pessoa. O propósito de vida da pessoa pode ser ter uma casa no campo, por exemplo, morando com a família, no silêncio. Sei lá, eu acho meio fraco isso. Mas cada um tem a sua, sabe? E essa questão do propósito de vida, mudar a vida das pessoas e mudar a minha própria vida também através do conhecimento. Né? Conhecimento liberta, né? Aquele, aquele slogan do ICL, né? Conhecimento Liberta. Instituto Conhecimento Liberta. Ó, se quiser você ver. A escola do Eduardo Moreira, né? Fazendo marketing pra ele aqui. E é isso, galera. Sabe? Isso faz muito sentido, cara. E qual seria a missão do exercício físico, por exemplo, da atividade física, né? O seu propósito de vida. Por exemplo, o propósito de vida é dar aulas, aprender muitas coisas e ensinar para as pessoas o que eu aprendo, né? E o que isso tem a ver com o exercício físico? Tudo. Porque com o exercício físico vai me dar saúde, vai me dar saúde e conhecimento na área para mim ajudar outras pessoas nessa mesma área, né? Por exemplo, um programador. Por que um exercício físico vai ser bom para um programador, por exemplo, que fica sentado ali pensando nas coisas, usando as IAs, por exemplo? Porque vai fazer o corpo dele trabalhar melhor, o cérebro dele trabalhar melhor. E com o corpo e o cérebro trabalhando melhor, ele vai performar melhor, ele vai crescer mais na carreira, por exemplo. Né? É meio, talvez, estúpido a gente mostrar apenas uma causa do sucesso de uma pessoa, por exemplo. Ele consegue se concentrar, por exemplo, porque ele treina, isso faz bem pro cérebro dele, né? Dos BDNF pro cérebro dele, um adubo pro cérebro, pros neurônios, né? Pode ser, mas é, mostrar uma causa para algo só, para um resultado só, acho que é um exagero. Né? Mas enfim, vocês entenderam, eu acho. Né? Essa questão da pirâmide de Robert Shields. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre os livros dele também, eu vou estudar os livros dele e vou trazer aqui pro canal, beleza? Porque é extremamente útil o conhecimento. Vamos continuar aqui então, gente. Redução do ruído emocional. Com a amígdala menos ativa, a amígdala é uma pequena regiãozinha do seu cérebro
bem aqui nas profundezas do cérebro, né, que é a responsável por detectar perigo. E a detecção de perigo ativa uma série de, é, de componentes fisiológicos do seu corpo para que você sobreviva. Por exemplo, cortisol mais alto, por exemplo, mais fluxo sanguíneo no seu corpo, né? Liberação do sistema digestivo, por exemplo, funções que não estão sendo muito usadas. É aquele famoso caguei de medo, por exemplo, mijei nas calças de medo, porque o seu corpo está priorizando sobrevivência em vez de outras coisas, né? De crescimento muscular, por exemplo, de digestão, esse tipo de coisa. Sabe? Vamos fazer um vídeo sobre isso específico, ok? Você tem menos interferência do medo ou do estresse, o que permite que memórias novas e associações sejam consolidadas de forma saudável. Vamos lá. A amígdala é menos ativa. A amígdala é a região do seu cérebro responsável por detectar perigo. Você tem menos interferência do medo ou do estresse. Ou seja, aquilo que te dá medo ou estresse, você não reage de maneira tão impulsiva assim sobre algo. Por exemplo, você tem medo de animais, por exemplo, baratas, aranhas, sei lá. Você vai ativar menos a amígdala com a questão do coisa, né? Do yoga nidra, por exemplo, né? Você vai ficar mais calmo no corpo e você pode fazer associações, né? O que permite que memórias novas e as associações sejam consolidadas. Lembra que essa etapa do yoga nidra, ela faz seu cérebro ficar mais plástico, né? Ou seja, em vez de você ter aquela identidade, eu tenho medo de aranhas e então, né? E, por exemplo, aranhas ou outros animais assim, né? É bem difícil mudar isso, cara, porque algumas fobias, é bem complicado tratar essa questão de fobias, né? Eu não sou um expert no assunto. Essa questão envolve muito a PNL e a hipnose, como hoje o Albert Dias também tem conteúdo sobre isso, ok? Mas esse é um estado, por exemplo, que você pode associar isso, por exemplo, você pode falar, eu não tenho medo desses animais peçonhentos, né? Eu sei como lidar com esses animais peçonhentos, né? E você vai é, introduzindo aquilo na sua vida de uma maneira que você não sinta tanto medo, né? Até- naturalmente a gente tem medo desses animais, né? Mas não um medo que te paralisa, por exemplo, um medo que te paralisa ou que te faz passar mal, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa, aí você pode associar, eu consigo matar aranhas, consigo matar baratas, são animais peçonhentos, aí você começa a imaginar na sua cabeça, por exemplo, nesse estado que você está mais calmo, com a amígdala menos ativa, né? Você começa a imaginar, por exemplo, é, esses animais na sua frente, por exemplo, você pegando neles, você matando nele, por exemplo, esse tipo de coisa, sabe? Não é exatamente assim, sabe? Porque e vai uma série de outras coisas também pra falar. Isso se encaixa muito, gente, na parte de transtorno pós-traumático, né? Que a doutora Wendy Suzuki falou sobre isso também, sabe? Claro, isso não é uma ferramenta que vai... que é a única ferramenta que vai salvar a sua vida, né? Essa é uma ferramenta complementar que você vai aplicar a ação e a exposição àquele negócio, aquele medo, fobia que você tem. Por exemplo, fobia social, né? Quando você está para pessoas com fobia social, já tem a amígdala muito ativa, né? Também. Sem dificuldade de falar com as pessoas, por exemplo. Nesse momento, você pode imaginar você, né, quando você está nesse estado calmo, você falando com uma pessoa, nem que seja um bom dia, né, ou conversando com uma pessoa só na rua, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa, entendeu? A exposição menos, né? É como você vencer um trauma, por exemplo, ou mudar uma crença, uma identidade sua, um valor seu, com esse estado, ok? Isso é vital em transtornos mentais como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, onde a neuroplasticidade costuma estar prejudicada, né? Uma mulher foi abusada, por exemplo, ela, se ela, se ela vê um homem na rua, por exemplo, ou vê que um homem vai tocar nela, por exemplo, ela começa a entrar em choque. Isso pode ajudar muito, essa ferramenta pode ajudar muito nessa parte, né? Vou pensar também na área de TCC, terapia cognitivo comportamental. Bem interessante essa área, né? Enfim. Benefícios clínicos diretos. A ansiedade melhora a regulação autonômica, mais tônus vagal, menor frequência cardíaca de repouso. Você fica mais calmo, basicamente, né? O cérebro entende que você está no sistema simpático. Perdão, sistema parasimpático, sistema calmo, né? Já falei aqui no canal em relação a isso, né? Reduzindo sintomas de hiperalerta. Depressão, aumentar a conectividade no... Como é o nome do córtex anterior? Córtex cingulado anterior, né? Aqui, ó. Córtex cingulado anterior, ACC, né? A amígdala aqui, ó. Mostrei pra vocês. Bem na parte das profundezas do cérebro. Viram aqui? Aqui é o hipocampo. O hipocampo é responsável por formar memórias. Ok? Não só isso, várias coisas. Imaginação, por exemplo, ele está envolvido na imaginação, porque ele guarda memórias, claro. E algumas memórias também são guardadas no córtex pré-frontal, né? Teve aquele paciente, o HM, né? Que ele teve o hipocampo removido dos dois lados, né? Ele não conseguia guardar novas coisas, novas informações na cabeça.
bem complicado isso. Eu vou falar sobre isso na série da mãe de Suzuki, ok? Aqui tem um córtex do lado anterior, né? ACC, córtex cingulado anterior, para ver na sua cabeça, beleza? Aumentar a conectividade do córtex no lado anterior pré-frontal promove maior autorregulação e engajamento em comportamentos positivos, né? A TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, reduz a reatividade ao lembrar de traumas, porque cria uma experiência corporal que segura que reprograma a resposta emocional, ou seja, você reprograma aquela resposta emocional a um trauma que você teve, por exemplo, com animais aracnídeos, né? As aranhas, os escorpiões, sabe? Ou até outros animais, como baratas, por exemplo. Tem pessoas que têm medo, por exemplo. Enfim, esse tipo de coisa. Ou até cachorros agressivos, por exemplo. Burnout de estresse crônico permite desligar o eixo HPA, hipotálamo e hipófise adrenal, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso futuramente. Ok? Diminuindo a produção de cortisol. Tem até estudos mostrando que 20 minutos diários de yoga nidra por 8 semanas diminuem marcadores inflamatórios, marcadores de inflamação no corpo, e aumentam o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Que eu vou fazer um vídeo também específico sobre essa proteína, ok? Essencial para a formação de novas conexões neuronais. Né? Então, por que usar o Yoga Nidra? Né? Para estar o sistema nervoso quando ele está sobrecarregado. Né? Vamos detalhar. Sistema nervoso, eu vou fazer um vídeo sobre o sistema nervoso também, tá? Futuramente. Muita coisa pra falar, gente, muita coisa, né? Mas você tem os nervos do seu corpo, né? O seu cérebro, basicamente, que ele se conecta, o cérebro aqui, né? Que ele se conecta com o seu corpo e os dois enviam sinais para um pro outro. Bem interessante essa parte do sistema nervoso. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Eu tenho um material já por aí feito em relação a isso. E vou falar sobre isso também, futuramente, ok? Outra coisa, né? Quando o Pedro Calabres diz que não toma café à tarde, ele está pensando na regulação do sistema nervoso e no ritmo circadiano, né? Ele fala, o do Pedro Calabres, né? Que no período de 3, 4 horas da tarde, igual eu, por exemplo, também sou bem assim, ele começa a ficar meio mal, assim, no sentido de cansado. E é natural isso, algumas pessoas são bem natural isso, a depender do ambiente que você trabalha e da tarefa que você faça, né? E para ele, e o café seria uma alternativa para ele não ficar cansado, ok? Mas ele sabe que isso é perigoso, porque o café à tarde, a meia vida da cafeína vai até a noite, 10, 11 horas da noite, ou mais, dependendo do horário que você toma. E isso pode prejudicar seu sono, ok? Por isso que ele não toma café. E ele faz o uso do Yoga Nidra para relaxar. O café contém cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central. Ele bloqueia a adenosina, o neurotransmissor que sinaliza cansaço. Então você fica acordado mesmo quando o corpo pede descanso. Isso não é muito legal, gente, porque o corpo precisa descansar, cara. Por mais que ele seja bom, né, produzir e tal, mas o corpo precisa descansar. E esse reset com Yoga Nidra, ele é um reset natural do corpo. Um reset natural que você não usa nada, basicamente. Só os pensamentos, né? Bastante do cérebro também. Isso é excelente pra saúde, cara. Muito melhor de qualquer chá, qualquer suplemento que você tomar aí, ok? Vale muito a pena mesmo, né? Tem os chás e suplementos que vale muito a pena também combinar com essa ferramenta, né? Essa questão também. Tomar café da tarde atrapalha o ritmo natural da sonolência e pode causar aquele BO, né? Bagunça do estresse, sono, ansiedade, etc. Cansaço e sonolência à tarde, por quê? Nosso corpo segue o ciclo circadiano, que naturalmente tem uma queda de energia entre 13 e 16 horas. Essa queda é um reflexo da liberação de melatonina em pequenas doses e da diminuição da temperatura corporal, sinais fisiológicos de que o corpo precisa descansar. Melatonina, o hormônio que estimula o sono, né? Você estimula a ficar cansado e preparar seu corpo para o sono. Né? E a temperatura corporal, né? Sua temperatura do corpo tende a baixar. Quanto mais frio o lugar que você assim, mais ou menos 10 a 20 graus, mais ou menos. Então, é uma boa temperatura para você dormir. Assim, quanto mais geladinho é melhor, cara. Tem vários estudos que mostram sobre isso. Uma série de razões, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Também o que o Pedro Calabres fala sobre isso. Tem uma aula específica dele sobre o assunto. Ok? Ou seja, mesmo sem estímulos externos, nosso cérebro e corpo pedem um mini reset. Onde entra o Yoga Nidra? Muito ideal, quando você sente aquela canseira à tarde, mas ainda precisa estar funcional. Ou até de manhã e de noite, por exemplo. Né? Que pode acontecer caso você tenha uma noite mal de sono, por exemplo, né? Ou você seja realmente cansado, tipo, você trabalhou de manhã 2 e meia, mais. Você está exausto, provavelmente. Ok, você pode fazer um yoga nidra de 20 minutos. Excelente, cara, excelente. Ou até 30, dependendo da situação. Ok? Só coloca o alarme pra não dormir, cara. Pelo amor, não durma. O objetivo não é dormir, é reduzir a ativação excessiva do sistema simpático, o modo corrida de carros, né? Corrida de carros, porque o seu corpo fica hiper alerta com
interpretando a situação como um perigo, igual nas savanas africanas. Ou seja, seu corpo ele trabalha completamente para sobrevivência. Naquele momento você fica, ele pensa que você está em perigo, mas não é verdade isso, sabe? Então o ideal seria o sistema parasimpático, o modo de descansar e reparo. É o modo de relaxamento. Relaxa. Relaxa. Benefício imediato, sensação de clareza mental, foco renovado e menos estresse, mesmo sem dormir. Analogias práticas, pensa no computador que ficou pesado de tantas abas. Nessa ideia, é como colocar o PC em modo de baixo consumo por 15 minutos, sem desligá-lo, mas ele volta mais rápido e mais leve. Por que funciona bem à tarde? A tarde é o ponto crítico do ritmo circadiano. Se você não descansar, o cérebro e o corpo ficam irritadíssimos, cansados, menos criativos e propensos a erros. Né? Por mais que você não veja isso e não perceba. Yoga Nidra antecipa o efeito reparador do sono, liberando GABA e serotonina. Né? Eu vou falar sobre esses neurotransmissores daqui a pouco. Para Pedro, que não toma café à tarde, isso é perfeito. Né? Ele não precisa forçar o corpo a ficar acordado com estímulo químico. Ele do próprio corpo vai reparar. E aqui é o sistema nervoso central, que eu falei pra vocês. Né? Nossa, por quê? Ai, deixa eu usar aqui rapidinho. Aí pronto. Isso aqui a gente fala nos próximos vídeos. Cadê o GABA aqui? O GABA, falei do GABA aqui pra vocês. Serotonina, né? As ondas cerebrais, que a gente vai ver ainda. Aqui a imaginação, Yoga Nidra, a questão da imaginação, né? E como fazer o Yoga Nidra na prática. Ok? É isso aí, galera. O vídeo ficando por aqui. E vamos continuar depois, ok? Tem um vídeo bastante longo aqui. Falei pra caramba, né? Enfim. E é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Beijo.